A palavra que nós iremos ministrar hoje, ela está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 25, o versículo 1. São Mateus, o capítulo de número 25, do versículo 1, que nos diz assim. Encontraram aí? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o arrebatamento da igreja, sobre escatologia. E nós estamos aí estudando sobre escatologia, sobre aquilo que diz respeito não somente à igreja, mas que diz respeito a toda a humanidade. A melhor parte vai ficar para a igreja, que será arrebatada, não é? E depois disso segue-se todo o desenvolvimento escatológico que está aí já anunciado no livro, tanto em Daniel quanto no livro de Apocalipse. Mas então, e esse texto aqui, ele também está ligado a este assunto, quando Jesus fala: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, em que Jesus irá voltar. Então eu quero falar com vocês, eu quero trazer um tema nessa noite. A Bíblia diz de 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, insensatas. A Bíblia diz que 5 delas eram imprudentes, eram insensatas. 5 eram insensatas. Então quer dizer que é possível a pessoa ser santa, estar dentro da igreja, estar marcado para ser salvo, e mesmo assim ser insensato, ser imprudente? É possível? Pois é, Jesus ele narra aqui nessa história, dessas 10, metade eram prudentes, e a outra metade, a outra parte eram insensatos, eram imprudentes. Então o nosso tema ficou assim, santo, porém imprudente. Eu gostaria que vocês repetissem aí bem forte comigo, vamos lá? Santo, porém imprudente. Olha aí. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Apenas Mateus, o evangelho escrito por Mateus, ele vai registrar essa parábola das virgens que nós acabamos de ler, e ela está estrategicamente colocada logo após o sermão que Jesus fez acerca do fim dos tempos. Na última parte do sermão, Jesus fala
da separação entre os maus e os bons. Bom, então nós vamos aqui fazer alguma observação concernente a essa parábola das 10 virgens. Primeiro ponto que nós vamos observar aqui: todas eram chamadas, todas foram chamadas, todas foram convidadas, todas eram virgens, todas elas tinham a mesma condição, todas elas foram convidadas, foram chamadas, todas, a Bíblia diz que todas tinham uma lâmpada em sua mão. A Bíblia também, Jesus diz que todas adormeceram. A diferença: todas tinham azeite. A diferença é que 5 delas tinham azeite, uma reserva de azeite, e 5 não. Bom, as loucas não tinham azeite. Então isso faz a gente perguntar: por que 5 tinham azeite na lâmpada quando o noivo chegou e 5 não tinham? Por quê? Será que foi por falta de recurso? Não tinham dinheiro para comprar? Acredito que não, porque depois as prudentes vão falar para ela: ide e comprai. E elas foram comprar, e quando voltaram, já não tinha mais o que fazer. Então não foi falta de recurso. Será que foi por preguiça que elas não se abasteceram antes de chegarem ali? Falta de tempo? Essas coisas não podem nos tirar do caminho do céu. A oportunidade, ela dada hoje para nós nos prepararmos. Jesus vai encerrar essa parábola dizendo assim: se preparem, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Você pode perder a sua bênção, você pode perder aquilo que Deus preparou para você, aquilo que você tem buscado toda uma vida, aquilo que você tem trabalhado, tem orado e se preparado toda uma vida, você pode perder simplesmente por causa de um descuido seu, um descuido, um momento de imprudência. As 10 virgens, irmãos, são na realidade, quem são as 10 virgens? Quem são essas 10 virgens? As 10 virgens são na realidade 10 damas de companhia da noiva, ok? Nós vamos estudando aí esse texto, estudando o contexto, nós vamos entender que são 10 damas de companhia da noiva. De acordo com o costume local daqueles dias, as mesmas se preparavam para aguardar a chegada do noivo. Na cultura judaica, as meninas eram entregues em casamento, elas eram já prometidas em casamento entre 13 e 14 anos de idade. Muitas eram escolhidas entre suas melhores amigas e tinham, muitos casamentos já eram arranjados quando no nascimento do filho. Famílias que eram próximas uma da outra, então falavam, já tinha aquele negócio mais ou menos arranjado, meu filho vai casar com a sua filha, então muitos casamentos já eram arranjados assim. Mas nos dias de Cristo, era costume da noiva cercar-se de 10 damas de honra, que normalmente eram escolhidas entre suas melhores amigas e que tinham a mesma idade, ok? Então essas damas normalmente ficavam na casa da noiva fazendo os últimos preparativos para as bodas. Então note que a noiva, nessa parábola, não era o importante. O foco está centrado nas 10 virgens, de modo especial daquelas que são chamadas 5 prudentes e 5 nécias. Então o foco aqui que Jesus dá não é para a noiva em si, mas sim dessas 10 que estavam, 10 virgens que acompanhavam, as damas que estavam acompanhando a noiva, ajudando ela no preparo. Então 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, ou seja, insensatas. E nós vamos então observar, se 5 eram prudentes, o que é o contrário de prudente?
imprudente, certo? Contrário de prudente é imprudente. Então, imprudência, o que é a imprudência? O que vem a ser a imprudência? O nosso tema é santo, mas, ou porém, imprudente. Então, o que é essa imprudência? A imprudência, o que vem a ser isso? É um comportamento de precipitação, falta de cuidados. Quando você vai pesquisar no dicionário o que é imprudência, vai aparecer lá. É um comportamento de precipitação, também falta de cuidados. A imprudência, ela é um dos casos relacionado à culpa e não ao dolo. O que é o dolo? O dolo é quando você faz com a intenção, com a má fé. A imprudência, ela está relacionada à culpa, que é quando você faz sem a intenção. Está entendendo? Então a imprudência, ela está muito ligada àquilo que é feito sem a intenção. É o descuido. É o descuido. Você poderia prestar um pouco mais de atenção, se cuidar um pouco mais, se resguardar, não é? Observar os detalhes, ficar atento, e para você, e de repente, como isso não acontece, você acaba caindo em uma imprudência. Vamos então, nós vemos então que essa parábola de Jesus nem trata aqui no agente, na pessoa que pratica a ação consciente, porque esse já está condenado. Jesus não está, essas 10 virgens, irmãos, expressa aqui, não está falando de pessoas, as 5 que são imprudentes, não está fazendo referência a pessoas que estão fora da igreja. Essas 10 está fazendo referência de 10 pessoas que estão na mesma condição, ou seja, são todas, trazendo para os dias de hoje, aplicando hoje aqui, são todos membros da igreja. Jesus não está falando de pessoas que estão dentro da igreja e pessoas que estão lá fora. Ele está falando justamente de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm o comportamento de pessoas que estão aqui dentro, que não têm o comportamento de pessoas que deveriam estar assumindo para si a postura de um santo, a postura de um servo de Deus, de um filho de Deus. Todos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Todos foram chamados para serem filhos de Deus. Não é isso aí que João escreve, né? Porque foram todos convidados para serem filhos, mas nem todo recebe, mas aquele que o receber será dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós vamos observar que a questão da imprudência é mais séria do que a gente imagina. E ela está, por exemplo, até no Código Penal brasileiro, que caracteriza como um crime culposo. Culposo é quando você não tem a intenção, faz e não tem a intenção. É diferente do dolo, que faz por má fé. Aquele que não tinha a intenção, mas acaba fazendo. Então nós vamos falar aqui em 3 aspectos ligados a uma ação que é feita muitas vezes sem a intenção, mas acaba incluindo nisso aqui. Fale comigo, imperícia. A imperícia requer da pessoa. A imperícia é quando a pessoa é chamado de uma pessoa que está incluída nisso, quando a pessoa não tem a técnica, quando a pessoa não tem conhecimento, ou até falta de habilidade, é um erro ou um engano na execução de alguma tarefa que ela deveria saber. O que é a imperícia então? É você estar fazendo algo que você deveria saber como fazer. Você deveria estar habilitado para praticar aquilo, deveria estar treinado, deveria conhecer as técnicas para estar fazendo, mas você não conhece, você não treinou, você não se preparou, então você vai cair nesse problema aqui, na imperícia. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muitos crentes, eles estão na presença de Deus, eles deveriam saber como seguir Jesus, eles deveriam saber o que está escrito na Bíblia sobre Ele,
ele deveria conhecer os dogmas da igreja, os dogmas da sua fé, ele deveria estar sendo treinado para ganhar outras almas, mas ele simplesmente não se importa, não quer, não se interessa. E aí Deus fala para Efraim assim: o meu povo erra, porque lhe faltou o conhecimento. Aí eu pergunto para você assim, irmão, mas por que faltou conhecimento? Por que faltou o conhecimento? Será que é porque não tinha quem ensinasse? Se o povo erra porque falta conhecimento, é porque não tem quem ensine? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos toda segunda-feira teologia. Toda segunda-feira nós temos o curso de teologia aqui do Instituto do nosso ministério. Nós temos toda sexta-feira culto de ensinamento da palavra. Toda sexta-feira, louvor e palavra. Nós temos aqui também todo domingo pela manhã escola bíblica dominical. Aleluia. E nos dia a dia, nos nossos cultos, nós estamos trazendo uma palavra como essa, que você está aí recebendo, se alimentando e sendo orientado por Deus de como devemos nos proceder. Então espera aí, querido, nós temos hoje, e além disso, você tem a Bíblia à sua mão. Você tem tanto o livro escrito, como você tem lá vários aplicativos para você baixar no seu celular, smartphone, no seu tablet, no seu computador. Tem gente que tem 4, 5 Bíblias diferentes no telefone, diversas versões, não é? Assim para comparar. E tem gente que tem vários tipos de Bíblia dentro de casa também, e lê um versículo aqui, como é que essa Bíblia aqui fala, como é que aquele outro autor dá a interpretação para esse texto. Então, você vê que não é falta de material, não é falta de quem ensine, não é falta de lugar para aprender. O que acontece muitas vezes é simplesmente um comodismo. Eu não sei porque não quero saber simplesmente. Aleluia. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não frequenta culto de ensinamento, uma escola, não estou nem dizendo de uma escola teológica, né? Que é já para você se aprofundar um pouquinho mais, mas no mínimo uma escola bíblica dominical, pegando um culto de ensinamento, lê a Bíblia em casa. Se você não faz isso, irmão, você não vai saber, você não vai conhecer, você não vai entender. Quando você compra um material, você vai comprar um objeto eletrônico, ou então um aparelho eletrodoméstico. Quando você compra ele, a não ser que você já tenha um amplo conhecimento, mas se não, você compra, você coloca em casa e você tem que dar uma lida básica no manual. É ou não é? Porque senão no ato de ligar, você já queima ele. Hoje, muitos aparelhos já vêm até na tomada, escrito, né, a voltagem do aparelho. Mas se não, a pessoa vai na tomada 220 e liga um aparelho que é 110. Você já queimou o aparelho na hora de ligar. Então, para você saber como funciona, você tem que ter um manual. Você tem que ler o manual para saber como funciona. Eu tinha um teclado, né? Toquei teclado há alguns anos na igreja. Eu tinha um teclado. E esse teclado, eu peguei o manual, estava até em espanhol, quebrei a cabeça, sentei lá e passei alguns dias debruçado naquele manual, aprendendo todo o funcionamento daquele instrumento, os recursos para eu usar. E um dia, conversando com um amigo, ele falou assim, ele tinha um teclado igual ao meu. Aí ele falou assim, mas o meu teclado não faz isso daí. Eu falei, que teclado que é o seu? Aí ele falou a numeração do teclado. Eu falei, sim, é igual a esse teclado aqui. Ele faz. Não, meu teclado não faz, não tem essa função. Tem sim. Aí eu falei para ele, você leu o manual? Ele falou, não li o manual. Eu falei, se você não leu o manual, então você não vai saber como funciona o instrumento.
Se você não ler o manual, você não vai conseguir usufruir de todo o recurso que aquele eletrodoméstico pode te dar, que aquele aparelho eletrônico pode te dar. Você de repente, eu vou entrar aqui, deixa eu ver, apertando esse botão, você vai conhecer algumas coisas por dedução, fuçando, mas saber todo o recurso que pode te oferecer, você não vai conhecer. Agora eu pergunto, o crente tem um manual? O crente tem um manual? Tem um manual, não tem? Qual é o manual do crente? Qual é o nosso manual? É a Bíblia Sagrada, o nosso manual, certo? Então, para você saber o que você tem que fazer, para você conhecer como funciona, para você saber sobre como que eu devo me comportar diante de diversas situações na vida, amém? Como que eu devo agir diante de situações na vida, como que eu devo me agir na hora de eu me reportar a Deus, de eu me aproximar de Deus, para eu conhecer esse Deus que nós tanto falamos, conhecer o caráter de Deus, conhecer o seu amor, a sua bondade, mas também a sua justiça, para nós conhecermos, para nós sabermos, por exemplo, que nós estamos estudando nesse trimestre, o futuro não só da igreja, mas de toda a raça humana, o que está para acontecer, o que já está aguardando só o momento, só o soar da trombeta, para desencadear uma série de acontecimentos. O que está? É lendo a Bíblia. Você tem que conhecer, você tem que saber, você tem a obrigação de saber sobre a fé que você professa. Você tem a obrigação de saber. Porque tem gente, irmãos, que quando alguém bate na porta lá no domingo de manhã, ele fala assim: não tem ninguém não. Bate na porta domingo de manhã. Ele deveria estar aqui na escola bíblica dominical, mas ele está em casa. Aí ele recebe a visita lá no domingo de manhã. Vai fazer igual o outro lá. Quantos estão aí? Tem 2, tem 3. Então conversa entre vocês aí, não é assim? E fica maltratando as pessoas, por quê? Porque ele sabe que se ele for confrontado, ele não conhece. Tem crente que tem medo de ser confrontado na palavra, porque ele não conhece nada. Aí você fala: mas pastor, mas eu não sei. Pois é, você não sabe. E até quando você vai ficar sem saber? Porque está à sua mão, irmão. Está aí na sua mão. Você tem que ler. Você tem que ler. Você vai a algumas outras religiões e você pergunta para as pessoas assim: quais são os dogmas, os principais pontos da sua religião? E outras pessoas respondem. O muçulmano vai responder, o espírita, né, que segue lá o Allan Kardec, ele vai responder os dogmas, os principais pontos. E aí, muitas vezes você pergunta para o cristão, você pergunta para o crente que está na igreja: quais são os principais dogmas da igreja, do evangelho de Jesus Cristo, os principais pontos? Ele não sabe responder. Então isso é chamado de imperícia. É algo que você deveria saber, mas você simplesmente desconhece. Você está aí, alguém fala assim: se você foi colocado nessa função, você deveria saber e não sabe, então você está na função errada. Você está no lugar errado. Já pensou? Alguém falar isso para você, que simplesmente você está no lugar errado. Porque aqui é para quem busca conhecer a vontade do Pai. Este lugar é para quem busca saber a vontade do Pai, para seguir, para obedecer, para se colocar debaixo da vontade dEle no caminho. Então como é que eu vou seguir um caminho se eu não tenho quem me ensine? Aleluia. É diferente. Hoje muitas pessoas não querem seguir o caminho porque simplesmente não querem aprender. Muitos têm medo de aprender porque depois de saber que é errado o que ele faz, se for fazer vai ter peso na consciência. A mulher falou assim: eu tenho ódio do pastor. Falou para uma pessoa: tenho ódio do pastor, do meu pastor. E ela não estava indo na igreja, estava afastada. Ela falou assim: por que você tem ódio do pastor?
Ela falou: eu tenho ódio do pastor porque eu não estou indo para a igreja, mas também eu não consigo fazer as coisas que antes eu fazia, porque toda vez que eu tento fazer, eu escuto a voz dele falando: isso é errado, isso não pode, Deus não vai se agradar, Deus não quer isso para você. Mesmo que não estava indo na igreja, mas ela aprendeu. Você vê aí a diferença? E tem muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja dizendo que servem a Deus, estão ouvindo a palavra, e quando sai de um culto abençoado como esse, em que está sendo alimentado, ainda lá fora continua fazendo as mesmas coisas. Então mas vamos lá. E existe a negligência. O que é negligência? É a falta de cuidado, é a desatenção, omissão ou falta de observação no dever. A negligência é quando você sabe. A imprudência é quando você não sabe. E a negligência é quando você sabe, mas você não observa, você não faz com atenção, você não faz como deve ser feito. Vou falar para você. Se eu fizer uma pergunta aqui, por exemplo, quem aqui já ouviu falar que o pecado, ele gera uma inimizade contra Deus? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Quando está escrito na Bíblia, Deus falando assim: os vossos pecados causam inimizade entre vós e o vosso Deus. Então o homem não podia se aproximar de Deus por causa do pecado. O pecado, ele causa uma ruptura. Ele causa uma ruptura. Não deixa com que se aproxime de forma a ser recebido por Deus. Por isso que Deus manda seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus Cristo, olha, está escrito: não pequeis, mas se você pecar, existe um advogado. Se arrependa, não pratique mais, clame pelo nome dele e você será salvo. Aleluia. Então vamos lá. Então, se existe alguém aqui que não sabia que o pecado causa inimizade entre o homem e Deus, agora é tarde, eu já falei, agora você já sabe. Você não sabia até hoje, está entendendo? Agora você já sabe. E aí eu quero falar, então se você sabe que as coisas erradas vão causar uma inimizade entre você e Deus, aí eu pergunto, então por que se pratica as coisas erradas? Então por que se pratica? Por causa da negligência. Somos negligentes muitas vezes, deixamos de observar, deixamos de fazer aquilo que é certo, deixamos de orar, deixamos de clamar a Deus. Aleluia. Existe um conhecimento no Talmud, existe conhecimento, onde um rabino ele escreve sobre duas forças que estão dentro de nós e que se opõem uma à outra. Que uma nos impulsiona para fazer o bem e tem uma que impulsiona o homem para fazer o mal. Então, e aí foi perguntado para ele, como vencer o mal? Ele fala, você tem que se lançar contra ele, você tem que lutar com ele, com todas as suas forças, lutar contra o mal, lutar contra esse apetite, essa aptidão para o mal. E como eu faço isso? Aí o Talmud vai dar 3 pontos aí, ou 3 formas de você vencer. Ele fala, primeiro, é você ler a Torá, ou seja, ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de limpar, não é? A palavra de Deus tem o poder de limpar, de transformar. Você vai lendo e você vai se fortalecendo no Senhor. É a palavra de Deus, tem o poder de fazer isso. Então você lendo diariamente a palavra, nem que seja um versículo que você leia de manhã, e você fica meditando aquele versículo o dia inteiro, aquilo tem um
poder fantástico na sua vida. Aleluia. Então ele fala, a primeira fórmula para você vencer, o primeiro passo para você vencer o mal, o impulso para o mal, então é você ler a Bíblia, a Torá. A segunda, se a primeira ainda não resolver, vamos para a segunda. A segunda é o Shema, fazer o Shema todo dia. O que é? As orações. O judeu todo dia de manhã, ele levanta e ele faz o Shema. É o reconhecimento. Ouça Israel, o Deus Jeová é o vosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Israel. E ali vai ele fazendo o Shema todo dia de manhã. E o judeu ortodoxo, ele até põe o talite, ele põe o tefilim, né? Ele põe toda a indumentária para fazer essa oração na parte da manhã. Então, ou seja, todo dia de manhã a oração. Então vamos trazer isso para nós que somos cristãos. Primeiro ponto para você vencer o mal, ler a palavra de Deus. Segundo ponto para você vencer o mal, oração. Então o primeiro qual que é? Qual que é o primeiro? Tem crente aí, irmãos? Tem alguém ouvindo a palavra aí? Oh, vamos se manifestar em nome de Jesus. Vocês não jantaram antes de vir para a igreja? Hã? É Santa Ceia hoje, né? O que diz lá? Quem tem fome, coma em casa, né? É você vir para a igreja alimentado, com força, com vontade, com ânimo. Bom, primeiro ponto, primeira coisa que tem que fazer para vencer o mal é a leitura. Primeiro é a leitura diária da palavra de Deus. Não é você pegar o livro também uma vezinha, dar uma lida assim, pronto, agora só vou ler no próximo mês. Não, é aquela leitura diária, que você vai vencer o mal, vai vencer o mal. Segundo ponto, é você fazer orações, é você estar sempre fazendo, Jesus falou, orai sem cessar, orai para que não caiam em tentação. Olha aí então, uma forma de você não cair em tentação, de o mal não vencer você, é você fazer orações, é você estar orando em contato com Deus. Aí falaram assim, bom, então se a Bíblia não der certo, e a oração não der certo, desse ensinamento do Talmud, então o que mais deve se fazer? Aí ele fala assim, o homem deve lembrar-se do dia da sua morte. Fala para o seu irmão assim, ó, lembre-se do dia da sua morte. Por que não simplesmente, aí perguntaram, por que não simplesmente lembrar que ele vai morrer? Por que do dia da morte? Aí o rabino vai explicar assim, porque no dia da morte, você vai lembrar que você deixou filhos para trás, que você deixou uma esposa, ou que você deixou papai e mamãe, que vai ter choro nessa morte. Alguém vai chorar porque você morreu. Espera-se. Espera-se que alguém vai chorar porque você morreu. É ou não é? Então assim, outra coisa, você vai lembrar que talvez você vai lembrar que você vai morrer um dia e você não deixou nada para os seus filhos ou para alguém que você tanto ama. Por isso lembrar do dia da sua morte. Lembrar que alguém vai carregar o seu caixão. E talvez até aquela pessoa que você nunca gostou dela na vida, mas ela vai estar lá e vai carregar o seu caixão. Nem que seja para ter certeza que você vai ser enterrado. Não é, irmão? Porque os carregadores de caixão estão ali. É ou não é? Não é assim? Talvez para estender a mão, para te dar uma força, não aparece ninguém não. Mas olha, carregador de caixão e coveiro, meu Deus. Hoje não é coveiro mais. Hoje chama-se sepultador. Sepultador é gente para sepultar os seus sonhos, gente para sepultar os seus projetos, gente para sepultar aquilo que você tanto, os seus alvos, aquilo que você luta para alcançar. Aí perguntaram assim,
para o rabino: bom, seguinte, você está querendo dizer que se ler a Bíblia e fazer as orações não resolve, então o homem tem que lembrar do dia que ele vai morrer, lembrar do dia da sua morte. Aí perguntaram: então por que já não lembrar do dia da morte direto? Aí tem um segredo. Se os dois primeiros não resolvem e o terceiro sim resolve, então por que já não ir no terceiro direto? Ele falou: porque isso é uma sucessão de fatos que só dão certo se você fizer assim. Porque se você for direto para o homem lembrar do dia da sua morte, aí tem aquele pensamento que a Bíblia fala assim: comemos e morremos, porque amanhã morreremos. Não é assim? A gente vai morrer amanhã mesmo, então vamos encher a cara hoje, vamos comer, vamos se fartar, porque a gente vai morrer mesmo. Entendeu? Então, por causa disso, ele diz: porque se o homem, ele pensar somente na morte, e não pensar em Deus, não pensar na sua salvação, então ele vai se corromper, vai morrer mesmo, então ele vai se corromper. Aí ele fala, o Talmud disse, que o homem vai se lançar ao hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer, simplesmente, a busca pelo prazer. Aí fala assim, a religião hedonismo, o que ela prega? Dá prazer? Você teve prazer no que está fazendo? Então não é errado. É, irmão, é assim. Está sentindo prazer no que você está fazendo? Então não é errado. É aquele crente que só acha que Deus está no negócio se der tudo certinho. Se tiver problema, Deus não está nesse negócio. Se tiver uma luta, Deus não está nesse negócio. Não é? Então não, Deus só está no caminho. Então, querido, isso aí, ele está relacionado, nós vamos entender que isso aí está relacionado com a negligência. Você não pode negligenciar a leitura da palavra, você não pode negligenciar as orações que devem ser feitas diariamente, você não pode negligenciar que um dia nós vamos morrer. Não é? E esse mesmo livro onde nós lemos isso, é o que ele fala para o homem: lembre-se de quem tu és, lembre-se de onde tu vieste, e lembre-se diante de quem tu terás que prestar conta um dia. Amém? Bom, vamos lá. Então isso está ligado à negligência. Então aquelas 5 virgens, elas eram imprudentes, ou seja, elas eram insensatas. Por quê? Porque elas não praticavam como deveria praticar. Elas sabiam que deveria levar azeite, mas não levaram. Elas sabiam que tinham que estar atentas, porque uma hora o azeite ia acabar, mas não prestaram atenção nisso. E aí a última parte que nós temos dessas 3 aí, nós falamos sobre imperícia, negligência e imprudência. A imprudência, irmão, é terrível. A imprudência é terrível. Sabe por quê? É algo mais do que a mera falta de atenção ou do que a falta de cuidado, mas é o ato que pode até se revelar de má fé, ou seja, com conhecimento do mal e mesmo assim ter a intenção de praticá-lo. Sabe o que é imprudência? Você sabe que algo vai fazer mal para você, ou vai causar um dano para alguém, e você vai lá e faz assim mesmo. Você sabe que esse ato que você está praticando, esse caminho que está trilhando, esse algo pode levar para o inferno, mas mesmo assim a pessoa fala: não, mas eu vou fazer assim mesmo. É imprudência, é o imprudente. O imprudente a imprudência tem como característica sempre se revelar através de uma ação. A imprudência não vai estar somente no pensamento, ela vai se revelar sempre através de uma atitude. É aquele que sabe do grau de risco envolvido e mesmo assim acredita que é possível a realização sem prejuízo. É aquele que extrapola os limites da inteligência e do bom senso. Aleluia. Deus não te chamou para você ser imprudente.
Deus não chamou você para fazer aquilo que você acha que deve fazer, sem se preocupar com as consequências. Deus te chamou para você ser filho da luz, seu filho de Deus, uma pessoa que ouve a palavra, que guarda no seu coração, que segue, que procura conhecer a palavra de Deus, procura se enquadrar dentro das normas da igreja que você serve. Aleluia, glória a Deus. Você pode falar assim, mas a Bíblia não proíbe isso. Ok, tá bom, não vou brigar com você, mas a igreja onde você está aí, o que ela prega? O que ela prega? Se ponha debaixo da obediência. Se fomos chamados para estar aqui neste lugar, então nós temos que nos colocar debaixo da orientação daqueles que Deus colocou acima de nós, para nos orientar, para cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma. Aleluia. Queridos, louco, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, eram imprudentes, loucas. Então, o que é o sinônimo de louco? Alienado, demente, aleluia, aquele que não ouve a palavra de Deus, não pratica, não procura conhecer a palavra de Deus, ele é um louco, um alienado, um demente, insano, insensato e maluco. Tem alguém aqui assim? Então fala para o seu irmão assim, procura aprender a palavra de Deus, sabe? Procure aprender a palavra de Deus, procure ouvir bem a palavra de Deus. Fala para ele, fala aí, irmão, vai, intima ele nessa noite aí, aprenda a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Fala para ele, pratica. Você não pode simplesmente, querido, ouvir e não praticar. Você não pode conhecer e não praticar. Você tem que praticar a palavra de Deus. Fala assim, pastor, como que eu pratico a palavra de Deus? Sabe qual é a melhor forma de você praticar a palavra de Deus? Você vai praticar primeiro com seu irmão. Com seu irmão. Olha as pessoas que estão ao seu redor. Será que a maneira de você tratar... Eu fui hoje na casa de um rapaz. Hoje à tarde, e chegou lá, eu vi a maneira como ele estava tratando a mãe dele, que a mãe dele bebe de vez em quando, né? Tem uns problemas e tal. Aí ele pegou, e ela saiu, eu chamei ele no canto e falei, não faça isso, filho, ela é a sua mãe, independente daquilo que ela faça de errado, do comportamento dela, ela é a sua mãe. Você conhece os 10 mandamentos? Conheço. Você sabe o que diz o 4º mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. É o 4º mesmo ou estou falando uma coisa errada? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra. Então, querido, você já começa praticando a palavra de Deus por aí. Se você não ama seu irmão, se você não respeita pai e mãe, não respeita a autoridade, você está fora da palavra de Deus. Na hora de você tomar alguma decisão na sua vida, a primeira coisa que você faz é perguntar. Na hora de você tomar alguma decisão na sua vida, nós tomamos várias decisões no dia todo, é ou não é? Quando você acorda de manhã, você já acorda tomando decisão. Tem gente que já, a primeira decisão, será que eu levanto com o pé esquerdo ou com o pé direito? Como é que... Sai daí, né, irmão? Sai daí, pelo amor de Deus, né? Já falamos aqui esse dia que você foi comprado por um bom preço, não é verdade? Não fique preso a essas mandingas, essas coisas que não aproveita para nada.
Aleluia. O poder de Deus está em sua vida. Você pode levantar com o pé direito, com o pé esquerdo, até com a mão primeiro lá, que não vai acontecer nada de errado com você. Você teme a Deus e Ele dá ordem ao seu anjo para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluia. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então você fica em paz, olha aí. Ok? Então, mas você tem que tomar decisão, né? Poxa, eu tomo banho primeiro, tomo café, que roupa que eu vou vestir hoje, não é assim? Eu vou sair, vou de ônibus, vou de carro, eu pego tal ônibus hoje, eu pego aquele outro, não é verdade? De repente eu cruzo com o pastor Joabe aí, né? O Ivan. Então, irmãos, é assim. Você está tomando decisões no dia a dia, você toma decisão do que você vai fazer, desde as coisas mais simples, até um negócio que você vai fazer, uma venda, uma compra, uma transação financeira, não é verdade? Um contrato que você vai assinar, um emprego que você está procurando, um curso que você vai fazer. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos no dia a dia, o tempo todo. Então, na hora de você tomar uma dessas decisões, uma dessas determinações, que muitas vezes vai envolver não somente a sua vida, mas também pode trazer um prejuízo, uma atitude errada, uma decisão errada, fora da vontade de Deus, pode trazer uma consequência não só para você, mas trazer uma consequência para toda a sua família. E não somente uma consequência para aquele momento, mas pode trazer uma consequência para o resto da sua vida. Então, na hora de você tomar uma decisão, o que você faz? Você pergunta: o que a Bíblia me orienta em relação a isso? Já parou para pensar? Quando você for tomar uma decisão, eu quero praticar a palavra de Deus, já começa por aí. Quando você for tomar qualquer decisão, você fala: o que a Bíblia me orienta na hora de tomar essa decisão? Ok? Bom, insensato significa aquele que não é são. Vem até uma palavra que vem do latim, escrita insanos. Insensato é aquele que é inconsequente, que perdeu o bom senso, que não mede consequência de seus atos. O fato determinante dessa parábola, irmãos, ela gira em torno da falta de azeite. Vamos encerrar aqui. Ela gira em torno da falta de azeite. O que demonstra que aquelas 5 eram imprudentes, eram insanas, é porque elas não tinham azeite nas suas lamparinas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o azeite, para nós encerrarmos. O azeite é um óleo extraído da azeitona, da oliva. A palavra de Deus nos fala muitas passagens sobre o azeite de oliva. O termo aqui empregado como azeite é espiritual. Sabemos, segundo a palavra de Deus, que o azeite era usado, nós vamos ver aí, três eram os recursos aí que se lançavam, ou 3 eram os momentos em que era usado o azeite na Bíblia, muito mencionado. 3, primeiro, na unção de reis, usava-se o azeite. Na unção de sacerdotes e profetas, e também servia para o preparo dos alimentos. E aí ainda vamos falar um quarto, que é para manter as lâmpadas acesas, ou seja, para a iluminação. Então o azeite, vamos definir aí, dessas que nós temos aqui, vamos falar sobre 3 características do azeite. Primeiro, unção, iluminação e alimentação. Quais são elas? Unção, iluminação e alimentação. 3 características do azeite, para ficarmos por aqui. O azeite, para ele ser extraído, é preciso que a azeitona venha a ser prensada. A palavra Getsemane, ou Getsemane, significa prensa. E no Monte das Oliveiras havia uma prensa mesmo. Então, ou seja, havia um lugar chamado Getsemane, e foi neste lugar que Jesus foi prensado, para que dele fosse extraído o melhor azeite. Vamos lá, vamos falar do azeite na unção. É a capacidade sobrenatural para que alguém venha realizar uma missão ou uma obra.
está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, e é a unção que quebra o jugo, é a unção que capacita homens a fazer sinais e maravilhas, é através da unção que os enfermos são curados, é através da unção que os cativos são libertos, através da unção que homens de Deus anunciam a palavra com ousadia, através da unção, está lá em Atos 8:2, a unção leva homens de Deus a perder o medo e se tornarem valentes e enfrentar o inimigo. A unção de Deus, ela capacita, aleluia, amém? Amém, queridos? Mas o que é a unção? Um dia, irmãos, eu tenho esse meu jeitão aqui de pregar, eu sempre preguei assim, né? Sempre preguei assim. Aí um dia, uma irmã me chamou e falou assim: pastor, o senhor tem unção para cantar, para pregar o senhor não tem não. Porque a igreja lá era bem pentecostal, né, irmãos? E então assim, só tinha unção quem pregasse para o fogo cair. Se você não prega para o fogo cair, então você não tem unção. Era desse jeito. Eu falei, amém. Eu falei, amém, irmão. Tá bom, Deus abençoe sua vida. E não falei mais nada. Fiquei tranquilo quanto a isso, né? E não deixei aquilo também entrar no meu coração, porque eu sei a maneira como Deus me usa. Deus me chamou assim. Se um dia Deus falar, filho, agora eu quero que você seja usado de uma forma diferente, então Ele vai mudar, vai fazer o que precisa ser feito. Mas fui chamado para pregar assim, e é assim que eu ministro a palavra. Eu aprendi que para nós alcançarmos o nosso objetivo como ministrante da palavra de Deus, nós temos que fazer com que o coração das pessoas seja alcançado com a palavra de Deus. O seu coração tem que ser alcançado pela palavra de Deus. Se você entender que tem que ter uma mudança na sua vida, que na sua vida tem que ter, você tem que se dedicar mais, como até aqui já falei, em aprender a palavra de Deus e se aplicar a essa palavra para ter uma mudança de vida. Se você entendeu isso, é sinal que essa palavra já serviu para o seu objetivo. E agora que a unção não é somente quando eu pulo, a unção não é somente quando eu sapateio. Tem unção, muitos fazem sem unção, fazem só pelo movimento também, é bem verdade, viu, irmão? Mas a unção não está só quando eu fui tomado pelo Espírito e saí rodopiando na igreja e derrubei uns 3 irmãos, fiz um strike aqui e ali. Não, a unção não está só nesse movimento, embora também esteja, claro, sou pentecostal desde criança. Mas o que eu estou dizendo é que não é só nisso. A unção, ela te capacita. A unção de Deus está sobre você nesta noite. A unção de Deus está sobre você. Receba aí a unção de Deus, que capacita você para pregar com ousadia, que capacita você para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, que capacita você para tomar decisões importantes na sua vida, na direção do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus está na sua vida, está em você, o Espírito Santo. Aleluia. E Ele é que faz toda a diferença, primeiro em você e depois através de você. Amém? Iluminação, o azeite serve para iluminação, portanto, precisamos do azeite para sermos luz do mundo. Luz do mundo. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está no céu. Bom, eu tenho que ser luz no mundo, certo? Eu tenho que ser luz no mundo, certo? Não é o que está escrito? Que eu tenho que ser luz, Jesus não falou? Vocês têm, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então a minha luz tem que resplandecer, certo? Aí você vai perguntar para mim assim, pastor, o que eu tenho que fazer para a minha luz resplandecer? Só ele quer saber, eu vou responder só para ele. Vem cá. Vamos lá, então pergunta aí, o que eu tenho que fazer para a minha luz resplandecer? É através das obras. Seus exemplos, o seu comportamento no dia a dia,
é o que vai fazer com que a luz de Deus resplandeça na sua vida ou não. E até ele fala aqui, ó, para que vejam as suas obras. Como que essa luz vai aparecer? Quando você age diferente daquilo que o mundo aí fora impõe que você venha agir. Alguém te prejudicou, o mundo lá fora fala o quê? Arrebenta com ele também, é ou não é? Mas aí você fala, não, eu vou orar por ele, e Deus faça a vontade dele. Se Deus quiser fazer, Deus faz. Se não quiser, eu sei que Deus vai me abençoar, e não é isso aí que vai trazer prejuízo para mim. É você agir na contramão deste mundo que está aí fora pregando que você deve fazer o que está na sua cabeça e não seguir nenhuma regra, porque você é livre para fazer, e para ir, e para subir, para descer, para entrar, para sair, e ninguém tem que colocar nenhuma ordem em você. Mentira do diabo. Aleluia. Jesus fala, quem me segue não andará em trevas. Ou você segue o mundo lá fora, ou você segue Jesus. Ah, escolhi seguir Jesus, então você não está mais em trevas. Aleluia. Luz do mundo tem a ver com as obras. Se forem boas, elas te iluminarão. Se forem más, a tua vida vai ser obscura. Terceiro, alimentação. Quando a palavra de Deus fala de fome, está falando da sua própria palavra, fome da palavra. Jesus foi prensado no Getsemane para que nos púlpitos houvesse a palavra, o alimento do puro azeite, a palavra que alimenta. Muitos perderam o apetite pela palavra porque perderam o azeite. Muitas pessoas não têm apetite pela palavra mais. As pessoas vêm para a igreja, elas adoram cantar, dançar, não é assim? Te louvo, aleluia, não é? Quando chega na hora da palavra, esse pastor não para de falar, né, irmão? Será que o Timão ganhou? Ganhou, irmão Evaristo? Ganhou não? Não? Irmãos, então assim, pessoas que estão na igreja e na hora da palavra ele não tem apetite mais pela palavra. Eu louvo a Deus que não é o caso mais aqui. A gente está aqui, a gente prega uma hora e pouca, e os irmãos estão aí sentados, ouvindo a palavra de Deus, glorificando, se alegrando, sendo alimentados, e vejo muitas pessoas depois falar, pastor, Deus abençoe a sua vida, porque Deus te usou para falar comigo. Isso é muito bom, irmãos, é gratificante, não para massagear ego, não senhor, mas para mostrar que nós estamos no caminho que Deus tem nos colocado para trilhar. Alcançar o coração das pessoas com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores, irmão. Olha, não estou falando, hein, pelo amor de Deus. Eu louvei a minha vida, a minha família toda de levita, né? Então nós sempre louvamos, sim, Deus está. Mas um culto que só tem louvor se torna um show, não é um culto. Um culto que só tem palavra se torna também uma palestra, não é culto. O culto tem que ter louvor e tem que ter a palavra. O problema é que muitas pessoas só gostam do louvor, não gostam da palavra, mas graças a Deus aqui está um povo que gosta. E agora vamos encerrar, irmãos, falando de tipos de crente. Vou encerrar aqui falando dos tipos de crente. Jesus fala de 10 virgens, 5 eram prudentes, eram sábias, e 5 eram imprudentes, insensatas. Existe o tipo de crente que tem azeite, o que tem azeite de reserva. O crente que tem azeite de reserva é aquele que a sua lâmpada está sempre ofuscante, está brilhando, está viva. Você olha para ele, irmãos, olha, ele está sempre alegre, está sempre feliz. A lâmpada dele, nada apaga o azeite, nada faz aquela lâmpada sequer piscar, porque está sempre ofuscante. É Moisés quando desceu do monte,
Na verdade, quando Moisés desce do monte, a glória de Deus na vida de Moisés era tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Moisés, a gente não consegue olhar no seu rosto, então Moisés teve que colocar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele. É a lâmpada, é a lamparina que tem azeite de reserva. Existe o crente que tem o azeite somente para um dia. A lâmpada dele está acesa, mas de pouca duração. O que é? É aquele que ouve, se alegra, até fala em línguas, pula, elogia o sermão, mas amanhã está de volta à mesma rotina, entregue às coisas do mundo lá fora, não é? A lâmpada dele, ele tem azeite só para um dia, né? Caminhou um pouco, logo se apaga. E ainda agora existe aquele crente, irmão, que tem o azeite só na reserva. Ele só anda na reserva. A lâmpada dele está piscando, está fraca, né? Vem que dá, né? Vamos lá que dá. Vamos que dá. Não é? É aquele crente que não tem reserva. Ele anda só no vermelho. Ponteiro de combustível do carro dele está sempre na reserva, né? Sempre na reserva. Aí alguém fala assim: ó, vou ensinar um truque para você. Pega um galãozinho e enche de 5 litros e enche de combustível e coloca lá no porta-mala. Aí quando acabar aqui você tem, aí ele está confiando naqueles 5 litros que está lá no porta-mala. Ele só está ali na reserva. Acabou, ele vai lá. Você está rindo, irmão? Tinha um colega que fazia isso. Ele só andava com o carro na reserva e andava com 5 litros lá atrás. Até o dia que ele esqueceu de encher o galão lá atrás. E está lá na reserva. E quando acabou o combustível do carro, também não tinha lá atrás. E ele ficou no meio da rua de madrugada. Então é assim. Aquele que só... Agora, e tem aquele tipo de crente que não tem azeite. Pronto, esse aí é terrível. É o crente que acabou o azeite, anda com a lâmpada apagada, crente desanimado, frio, crítico, não se envolve, só enxerga defeito. Jesus fala de 10 virgens. Essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. Tem pessoas, as 5 faziam parte do grupo, mas não estavam, são pessoas que fazem parte de um grupo, mas não se envolvem. Pessoas que fazem parte do grupo, mas não se envolvem. Não tem comprometimento. Não tem comprometimento. Tem pessoa que ele ama, né? Vem na igreja, senta aí, assiste um culto, ouve uma palavra, mas não participa de nada, não participa de uma ação social da igreja, não participa de nenhum dos departamentos da igreja, não participa de um culto de oração, não participa de uma reunião de mulheres, de homens, não participa de um evento, né, não traz os filhos para participar de evento de adolescente, que tem bastante aqui, evento com os jovens que nós temos aqui na igreja, varões, mulheres. Ele não se envolve, ok? Então, o pior daquele que não tem azeite, irmão, é o pior, é o que vive do azeite dos outros. É possível isso, irmão? Viver do azeite dos outros? É. Você vê que essas 5 imprudentes, quando apertou, que elas viam que iam ficar no escuro, elas correram nas prudentes, mas as prudentes não quiseram dar o azeite para ela. Tem crente que só vive no azeite dos outros. Você quer ver qual é o crente que só vive do azeite dos outros? Eu vou te explicar qual que é aqui, ó. É aquele que só se escora. Faz parecer que você precisa dele, quando é o contrário, é ele que precisa de você. Já reparou? Aquela pessoa, você está vendo que é ele que precisa de você, mas ele faz parecer que não, sem mim você não vive. Olha, quem seria você se não fosse eu? Mas é você que está bancando ele. É você que ajuda, é você que sempre estende a mão, é você que carrega ele para ir para a igreja, para lá e para cá, e fala, olha, se não fosse eu, hein? E com isso, sugam suas forças, consomem o seu azeite, consomem a sua casa, roubam a sua fé. Sabe por quê? Muitas pessoas, o crente que não tem azeite rouba a sua fé,
Porque quando você vai falar para ele algo que está no seu coração, olha, eu vou fazer, Deus colocou um propósito no meu coração, ele fala para você assim, esquece, isso aí não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, você entendeu? E quando você às vezes sai daqui da igreja e fala, olha que coisa, que louvor maravilhoso, você acha que o louvor foi bom? Nossa, aquele contrabaixista, você viu o cabelo dele? O baterista, você viu? Ele mudou o penteado, veio com o cabelinho de lado assim em cima do olho. Você acha que Deus recebeu um louvor daquele? Você viu como que o guitarrista deu umas 2 notas fora? Aí, irmão, você dá aquela alegria. Deus, que louvor abençoado, você viu? Aí você vai murchando, vai murchando, vai murchando. Tecladista é o filho do pastor, rapaz. Deixa o moleque aí. Então, espera, você acha que eu vou jogar contra o patrimônio? A mulher depois me pega em casa. Irmãos, então é assim. Você chega cheio de alegria. Um dia, eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, e aí Deus usou alguém e falou assim, olha, Deus quer batizar você com o Espírito Santo, busque, coloque que Deus, né? E aí eu me alegrei tanto. Aí eu cheguei num colega e falei assim, vem cá, Deus falou que quer me batizar com o Espírito Santo, todo empolgado. Aí ele falou assim, Deus quer batizar todo mundo com o Espírito Santo. Mas foi um balde tão com gelo e tudo, que até o gelo doeu na cabeça, que até hoje quando lembro ainda dói daquelas palavras. Deus quer batizar todo mundo, não é só você. Então tem o crente que não tem azeite, além dele o infeliz não ter para ele ainda apaga o seu, acaba com o seu azeite também. Tira a sua alegria, tira a sua paz, tira a sua liberdade, a sua privacidade, esvaziam a sua geladeira, a sua despensa, consome o seu salário, estão de olho no que é seu, no seu carro, na sua casa, no seu filho, no seu eletrodoméstico, no seu marido, na sua namorada. O que não tem azeite, ele só cobiça, ele só deseja, ele só cobiça, ele não luta, ele não corre atrás, ele só fica na rabeira, só fica como carona, sugando aquilo que é seu. Abra o olho com ele, aleluia. Mas você não vai deixar faltar azeite na sua vida, não pode faltar azeite na sua vida. E o que eu tenho que fazer para não faltar azeite? É não perder a alegria em estar com os irmãos, é não perder o desejo de adorar. Não perder o azeite tem a ver com não perder o temor, não perder o azeite tem a ver com não perder a capacidade de perdoar e de amar os irmãos. Não perder o azeite tem a ver com não perder a sensibilidade pelas coisas espirituais. Deus não está falando comigo, Deus não fala comigo, Deus fala com você sim, porque você que foi quem perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não perder o azeite tem a ver com não perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Não deixar faltar azeite tem a ver com não perder a comunhão com Deus. Aleluia. Todos aqui têm suas lâmpadas. Todos aqui têm as suas lâmpadas. Todos têm a sua lâmpada aqui. Eu quero deixar bem claro que todos têm uma lâmpada. Todos aqueles que seguem a Deus segundo esse ensinamento de Jesus carregam uma lâmpada. E aí você tem que prestar atenção como é que está o azeite nessa lâmpada, para que sempre esteja acesa a luz de Deus na sua vida. Você nunca perca o brilho, nunca perca a alegria, nunca perca a capacidade de realizar aquilo que você tem desejo de realizar, aquilo que Deus chamou você para realizar. Quer sempre estar em pé na presença de Deus? Não deixe faltar azeite na sua lâmpada. Não deixe de estar na casa de Deus. Aplauda ao Senhor. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de buscar ao Senhor. E você vai manter a sua lâmpada sempre acesa. Aleluia. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Mantenha a sua lamparina acesa. Santo, porém imprudente? Não. Santo e sempre firme e constante na presença de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém.